Atenção, as grades são para evitar que o YouTube derrube o vídeo. Com uma pequena doação para apoiar o canal, você terá acesso ao canal privado do Telegram com os treinos livres classificação e corrida da Fórmula 1, também terá acesso às classificações e corridas da Fórmula 2 e Fórmula E. Acesse o primeiro link da descrição ou escaneie o QR Code. Se tiver alguma dúvida, confira o tutorial de como acessar o grupo. Todos os pilotos já posicionados, você observa que os integrantes das equipes já vão tomando o caminho de volta aos boxes, né? Na pista vão ficando apenas os pilotos, seus carros e a expectativa de cada um, para que tenhamos 36 voltas de pura emoção. Carro número 27 para você, mais uma vez, de Jake Dennis. Jake Dennis largando da segunda posição. E interessante, né, Mendonça? O Lucas de Grassi é o pole position, larga pelo lado de fora. A gente ainda vai ter o posicionamento do grid mais à frente, mas sim, as posições não mudam, né? As posições em que eles estão do lado da pista não mudam, claro. Você tem ali uma dificuldade extra, você tem ali que se defender do piloto que vem em segundo lugar, que vai ter a preferência do contorno da primeira curva, mas é também só dar aquela espalhada para cima também, né? Que a gente conhece muito bem como se faz no automobilismo e tentar se defender. Tá certo, já a largada para a primeira de 36 voltas do E-Prix do México. E cada piloto vai ter 4 minutos ao longo de toda a corrida para utilizar o modo ataque, né? Para ativar o modo ataque e assim se apresentar com quantos cavalos a mais de potência, Mendonça? Com 50 cavalos, 50 kilowatts a mais. Eu te induzi ao erro, né, Mendonça? A gente tem de se reprogramar também. 50 kilowatts a mais de potência. Os carros vão para a situação de corrida, para a circunstância de corrida, para as 36 voltas com potência média de 300 kilowatts. E aí você acompanha a simulação do traçado do circuito Hermanos Rodrigues com suas 19 curvas, com seus 2.630 metros. Veja aí a curva 1, que na verdade são duas curvas, né? Um S de baixa logo ao fim da reta, para depois uma curva longa, aí mais um trecho bastante sinuoso lá, uma variante composta por 3 curvas e o trecho do estádio, que é onde nós vamos ter, lá na curva 15, o modo ataque ativado. Como é que os pilotos acionam, como é que eles ativam, Thiago Mendonça, o modo ataque? Você precisa passar ali pelo lado de fora do traçado ideal, existe uma demarcação na pista, depois do grid eu complemento, Luke. Então tá certo, porque na fila 11 temos Sunbird e Oliver Rowland, na fila 10 temos o Robin Frijns e o Norman Nato, na fila número 9 vão aparecer Maximilian Gantner e Nico Miller. Na fila número 8, quem é que vem? Vem o René Rast e vem o Eduardo Mortara, piloto da Alemanha, um piloto da Suíça. Na fila número 7 vamos encontrar Sérgio Sete Câmara do Brasil e Stoffel Vandoorne, o atual campeão. Na fila número 6 vem Jan-Eric Verne, vem Nick Cassidy. A fila número 5 trazendo para você o Antônio Félix da Costa e Mitch Evans. A fila número 4 com Sebastian Buemi e Sacha Fenestras, um suíço e um francês compondo a fila número 4, porque na fila número 3 temos o britânico Dan Tickton e o alemão Pascal Wehrlein. Na fila número 2 vão aparecer o britânico Jake Hughes e o alemão André Lotterer. E na fila número 1, na pole position, aparece o Brasil com Lucas de Grassi, aparece a Grã-Bretanha com Jake Dennis, que vem para aprontar, totalmente disposto a aprontar para cima do de Grassi. Temos ali a Mahindra na pole com o Lucas de Grassi, a Andretti na segunda posição com Jake Dennis, a McLaren em terceiro com Jake Hughes, a Andretti de novo em quarto lugar com André Lotterer. Veja aí Lucas de Grassi em primeiro plano para você. Já os pilotos se posicionando no grid em definitivo para que tenhamos um apagar das luzes vermelhas e o início da temporada número 9 da Fórmula E. Você interage com a gente com a hashtag FE no Band Esportes. Olha aí a galera no Autódromo Hermanos Rodrigues. Que festa bonita, essa festa toda a gente vai ver daqui a 2 meses aqui em São Paulo, na pista de rua do Anhembi. Tudo pronto aí, os pilotos naquela movimentação inicial que o Thiago Mendonça antecipou para você. Agora sim, todos eles tomando a sua posição de grid. As luzes azuis sinalizadas ali no semáforo. Você tomando essa carona com Jake Hughes. Logo à frente dele está o carro do de Grassi. Olha só essa primeira movimentação, como faz subir a fumaça da borracha ali. Já já vão acender as luzes vermelhas, elas vão se apagar e vai estar valendo a primeira de 36 voltas.
Passou bandeira verde lá ao fundo. Vai começar a temporada 2023 da Fórmula E. Lucas de Grassi e Jake Dennis na primeira fila. Acendeu a vermelha, 3, 4, 5, apaga e tá valendo. Começa a Fórmula E 2023 na tela do Band Esportes. E larga muito bem o Lucas de Grassi para se manter na primeira posição, enquanto vem o Jake Hughes para cima do Jake Dennis. O piloto da Andretti vai se mantendo ali na segunda posição. Por enquanto todo mundo passando sem maiores problemas pelo S de baixa. Já para encarar o primeiro trecho sinuoso da corrida. Lucas de Grassi vai abrindo vantagem na primeira posição. Tá ali o Jake Dennis para se manter em segundo, com o carro vermelho número 27 da equipe Andretti. Jake Hughes é o terceiro colocado. O André Lotter mantém a quarta posição. Olha só o trecho das curvas 5 e 6. O trecho mais travado do circuito, né, Thiago? É o trecho mais travado, sem dúvida alguma. Agora, também esse contorno de chicane aí é muito traiçoeiro. A gente viu alguns pilotos errando ao longo do treino. O Oliver Rowland avançou algumas posições ali, hein? Tive a impressão de ver o Oliver Rowland já algumas posições à frente. Ele que largou lá em último. E a sina da Mahindra, né? Nas duas pontas do grid. Na pole com o Lucas de Grassi, na última posição com o Oliver Rowland. Nick Freins foi quem caiu. Caiu lá para a última posição. Veio de Grassi já rompendo ali o trecho do estádio. Para ganhar a curva peraltada, para ganhar a reta dos boxes, para completar na liderança a primeira volta. E temos bandeira amarela, Thiago Mendonça. Olha, vamos ver o que aconteceu. A gente sabe que quando existe bandeira amarela em toda a pista, existe uma adição de voltas. Não é o que está acontecendo no momento, é uma bandeira amarela localizada. E a gente procura aqui quem é que pode ter se enroscado já nesse início de corrida. Olha aí. Opa, aí problemas com o carro da Abt Cupra. O Robin Fringes. E agora safety car. Tinha caído para o último, né? Agora o safety car para a pista. Então vai haver uma adição a essas 36 voltas que vocês estão vendo aí na tela. E como é que isso funciona? Pelo tempo de volta. Você tem ali uma volta sendo completada num determinado tempo, e aí vamos supor que o safety car levou 3 vezes esse tempo. Tá bom, se adiciona 2 voltas ao tempo final de prova. Olha o que aconteceu aí. Mas aí faltou espaço para todo mundo. E aí, depois de escalar a traseira ali, we're back, mas por pouco tempo, né, Sr. Robin Freins? A mensagem em relação à Abt, que ficou um ano fora, era a equipe da Audi, né, a equipe parceira da Audi, voltou e não voltou aí com o seu melhor estilo. E ele não conseguiu parar o carro. Você chamava atenção para o sistema todo peculiar de frenagem desses carros, Thiago Mendonça. Ele não conseguiu frear o carro, apesar de quase não ter velocidade. Leve toque ali nessa barreira de proteção à beira da pista. Não há freio na parte traseira do carro. E quando eu digo não há freio mecânico. Você tem, claro, o motor traseiro controlando a frenagem. Quando você aciona o pedal do freio, sim, o freio está trabalhando, o carro está trabalhando para parar, mas você precisa também ter muito cuidado como é que você joga o freio para frente ou para trás, né? Esse trabalho que existe em qualquer carro de corrida também existe na Fórmula E, com muito mais preocupação em relação a ser uma questão controlada por motor e não mecanicamente. Lucas de Grassi é o líder da Fórmula E no EPRI do México, com Jake Dennis em segundo, Jake Hughes em terceiro, André Lotterer é o quarto, Dan Tickton é o quinto, Pascal Wehrlein é o sexto, Sacha Fenestraz é o 10º colocado, Sebastian Buemi o 8º, Antônio Félix da Costa é o 9º e Mitch Evans completa o grupo dos 10 primeiros colocados. Depois deles, Jean-Éric Vergne, o Sérgio Sete Câmara, que vai ganhando uma posição nesse início de prova, Nick Cassidy é o 13º, Stoffel Van Dorn é o 14º. Eduardo Mortara completa o grupo dos 15 primeiros. O Lucas pedindo ali para ser informado do decorrer da corrida, da relargada ou não, pelo que eu entendi aqui. O que é um procedimento padrão, né? O piloto sempre pede para quem o acompanha na comunicação via rádio durante uma corrida, para que esse tipo de situação seja antecipado. E aí nós vamos tomando uma carona com o Sunbird na imagem recuperada, para entender exatamente naquele trecho. O Sunbird viu tudo de pertinho, hein? Foi um carro da Nissan ali que acabou sobrando na frente do Robin Freios. O Norman Nato. E olha só o estado em que ficou ali a parte dianteira. Holandês, portanto, em princípio, fora da corrida, e o Nato também tomou o caminho dos boxes, né? Depois de tomar essa pancada na traseira,
acabou tomando o caminho dos boxes. Pode ser que volte ainda na mesma volta do pelotão todo. Embora o pelotão vá completando agora mais uma volta. É a quarta volta que vai sendo completada com o safety car na pista. Lucas de Grassi tem a primeira posição. Sérgio Sete Câmara é o 12º colocado. Ali você vê o Zac Brown, o CEO da McLaren. Não confundir com o Michael Andretti, viu, Thiago Mendonça? Parecido mesmo. Mas é um cara apaixonado por automobilismo. E a McLaren presente em todas as grandes categorias, né? Uma equipe com 12 títulos de pilotos na Fórmula 1, 8 de construtores, 3 vitórias em Indianápolis, vitória em Le Mans. E agora aqui querendo fazer história na Fórmula E. Não acho difícil que ela faça, já que ela está assumindo também, além de toda a competência, assumindo a equipe Mercedes, que é a atual campeã. E vários amigos nos acompanhando. O Marcelo Carlesso, lá em Portugal, nós temos a audiência do Júlio César Torres, o Ismael Ribeiro, o Milton Serralheiro, o Rafael Grisotto. A audiência do Band Esportes que vai interagindo com a gente com a hashtag FE no Band Esportes. 4 voltas completadas, são 36 no total, mais as adições que podem ocorrer, conforme explicou o Thiago Mendonça, por conta dessa intervenção do safety car. E é isso. Frederic Bertrand, que é o CEO da Mahindra. Safety car, man, it's pulling me slowing down quite a lot. Jake Dennis também está naquela fissura ali de saber o que vai rolar, né? Eu acho que eles estão pedindo para o safety car ir um pouquinho mais rápido. Se eu não estiver enganado, eles têm de obedecer a velocidade de 50 km por hora. Mas a gente vai vendo aí qual decisão vai ser tomada. Aí você imagina para toda essa galera aí, Mendonça, a expectativa era de 40 mil pessoas no circuito Hermanos Rodrigues. Um começo de corrida que acaba frustrando um pouquinho a expectativa de todo mundo. Porque vamos para mais uma volta com o safety car, já são 5 voltas. Com o safety car acionado desde a primeira por conta do toque do Robin Fries na traseira do carro do Norman Nato. E aí você revendo pela imagem aérea a boa largada que fez o Lucas de Grassi. Eu jurava que alguém ia passar reto aí, Thiago Mendonça. A turma está comportada. A primeira prova com esse carro, né? Também não dá para arriscar tudo, mas excelente largada realmente do Lucas de Grassi. O Jake Hughes é quem teve ali uma manobra mais agressiva para cima do Jake Dennis. Vamos lembrar, o Jake Hughes estreante também, né? Tá chegando agora na categoria e o safety car vai sair nessa volta. Informação da direção de prova. Aí sim, a gente quer ver corrida. Quem fez uma largada um tanto ruim e foi o único que visitou a área de escape ali ao fim da reta dos boxes foi o René Rast da McLaren. Olha que largadão também do Van Dorn, hein? A gente viu ele com a cara fechada. Era por isso aí, ele estava querendo realmente fazer a diferença nesse início. Mas não ganhou posição, né? Fez uma boa largada, mas se manteve ali. Bom, manter o patrimônio também já é um grande negócio. O safety car já vai se distanciando do pelotão. É nesse ponto aí que eles vão ativar o modo ataque 2 vezes durante a corrida. Vamos para o complemento da 6ª volta. Lucas de Grassi, Jake Dennis, Jake Hughes, André Lotterer. Aí a bandeira amarela ainda acionada, agora sim, bandeira verde, verde, verde para o recomeço do EPRI do México. Lucas de Grassi vai levando o Brasil na liderança da Fórmula E. Jake Dennis, Jake Hughes, André Lotterer, Dan Tickton e Pascal Wehrlein completando ali as 6 primeiras posições de Tommy Festival de volta mais rápida. Claro, todo mundo vindo para o complemento dessa volta. Ganhando velocidade, o safety car foi acionado logo depois da largada por conta da batida do Robin Fries. De Grassi, Dennis, Hughes. E aí a briga do Jake Hughes com o André Lotterer. Quem vem pra cima também, Dan Tickton. Ele que é o companheiro de equipe do Sérgio Sete Câmara. Serginho mantém lá a 12ª posição. Vamos tomando uma carona com Jake Hughes, piloto da McLaren. E de novo bandeira amarela, Thiago Mendonça. O que foi que não aconteceu? O que foi que nós não vimos, Thiago Mendonça? Por enquanto, tá aí o carro da Jaguar Sunbird. Sunbird parado. Reclamando ali do drive shaft, né? Da questão da direção. Dirigibilidade do carro, e é um problema sério, é um dos itens que a gente vê mais quebras. Seria efeito talvez do acidente que ele teve hoje cedo, Mendonça? Difícil dizer, Luke. A equipe trabalhou muito no carro, né? Acho que não sei se haveria preocupação em relação a isso, não. Agora, e o safety car volta para a pista. Bom,
para o Lucas de Grassi não chega a ser um péssimo negócio. Vai se mantendo ali na liderança um pouco mais. Mas isso mexe também, Thiago Mendonça, com o psicológico dos pilotos. Veja ali onde ficou parado o carro do Sunbird, o piloto britânico da equipe Jaguar, porque os pilotos largaram aquela adrenalina toda, já alguns meses de espera desde o encerramento da temporada passada. De repente, em menos de uma volta, pum, safety car, alguém bateu, alguém saiu da pista, várias voltas em ritmo lento, todo mundo naquela adrenalina, aí todo mundo comunicado pelo rádio por suas equipes: olha, o safety car vai sair agora, vai rolar a bandeira verde, vocês podem despejar o da direita aí, despeja potência. E aí, mais uma intervenção de safety car, dessa vez por conta do carro do Sunbird. Aparentemente ele parou, Mendonça. E o Sunbird, que teve uma temporada pouco competitiva o ano passado, pela primeira vez ele não venceu corridas, ele inclusive procurou por técnicos em preparação mental para esse ano. Vamos ver. Quando eu digo aparentemente ele parou, quis dizer que ele não bateu. É lógico que ele parou porque o carro dele estava parado ali. Inclusive, ó, teve o sangue frio de procurar uma posição ali de pretensa condição de segurança, né, para não comprometer a corrida de ninguém. Aí você vai vendo exatamente o Sunbird. Lucas de Grassi, que não foi efetivado. Vai vendo isso acontecer mais uma vez com o Bird. O Bird, piloto, como eu disse, muito experiente, que esperava ter um início de temporada um pouco melhor. Já tem 11 vitórias na Fórmula E, 6 poles, 22 pódios. Safety car trazendo o pelotão todo mais uma vez. Aí o Jake Dennis sendo informado que o safety car vai relargar e que ele precisa se manter aí atento em relação ao modo ataque. Vale lembrar, Lu, que o Lucas de Grassi estimava que você perde aproximadamente 2 segundos quando você vai buscar o modo ataque. Então é essa a vantagem que ele deseja obter antes de usar o modo ataque. A partir do momento que o de Grassi estiver, se for viável, 2 segundos à frente do Jake Dennis, aí ele pode tentar o modo ataque. Mas e se o Dennis usar antes? Esse é o grande problema. E aí o Ian James da McLaren de olho também no que está acontecendo, porque o Jake Hughes, está fazendo uma boa prova também em terceiro lugar. Pelo que eu vi no relance da imagem ali, não vamos ter relargada nessa volta não. A operação de resgate do carro do Sunbird ainda bastante atribulada ali à beira da pista. Band Esportes, há 20 anos, o esporte está em casa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. E aí vai curtindo uma caminhada nada agradável Sunbird em sua 99ª corrida na Fórmula E. Piloto britânico da equipe Jaguar, que, repito, é a única equipe que não teve nenhuma mudança de pilotos da temporada 2022 para cá. Lucas de Grassi liderando com a Mahindra, a segunda posição de Jake Dennis da Andretti, a terceira posição de Jake Hughes da McLaren, outro carro da Andretti com o André Lotterer é o quarto colocado, o Pascal Wehrlein da Porsche é o quinto e o Daniel é o sexto. E a torcida mexicana fazendo a festa legal, Thiago Mendonça. Mas a razão para isso os torcedores têm, né? É o início de ano ainda, o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 só no final da temporada, e enquanto isso a Fórmula E fazendo a festa da torcida. Os carros vão passar por dentro do pit lane, puxados pelo safety car. O que muito me chama a atenção, porque a questão ali do carro do Sunbird não é na reta dos boxes. Esse procedimento é padrão. O safety car puxar os carros para a área do pit lane. Agora, por quê? Essa era exatamente a informação que o Lucas de Grassi recebia, de que o carro seria o carro de segurança, o safety car, puxaria os pilotos para o pit lane. Geralmente isso acontece quando a gente tem alguma situação de perigo na reta. E aí, realmente a gente tem uma situação de perigo depois da curva 1. Mas talvez ali a saída do pit lane, tá vendo? A saída do pit lane é após esse local de perigo. Então faz todo sentido que eles usem esse expediente. Até porque o carro, vamos assim dizer, estava sendo trazido na contramão da pista.
né? Exato. E mesmo em bandeira amarela, a gente sabe que não é de forma alguma prudente você deixar carros e veículos pesados. Até agora, Thiago Mendonça, ninguém ativou nada de modo ataque. Enquanto você vê o Jake Dennis, esse líder da prova, também trocando aquela ideia pelo rádio. Ele sendo informado de que eles têm agora o Lotterer na 4ª posição, que conseguiu passar o Tickton. E o safety car vai embora. E olha só o que os pilotos têm de energia. O Lucas de Grassi já está com 1% a menos que a maioria ali, hein? O mesmo acontecendo com o Antônio Félix da Costa. O Sérgio Sete Câmara, melhor dizendo, Sérgio Sete Câmara, 86% da energia também. Essa energia naquela recarga, naquela recomposição que a frenagem gera, Mendonça, ela não vai aumentar de percentual. Não, já está contando, já está contabilizando essa regeneração, essa recuperação de energia. Acho que o safety car vai sair, hein? Vai sair sim, e o Lucas de Grassi está atento a isso. O safety car já vai despachando o pelotão, vamos com 9 voltas de corrida. Safety car ainda. Agora sim, agora é bandeira verde, verde, verde. Agora recomeça pela segunda vez o EPRI do México na tela do Band Esportes. Agora Lucas de Grassi vai tratando de novo de abrir vantagem sobre o Jake Dennis. Aí a bandeira verde sendo sinalizada a todos os pilotos, o pelotão todo compactado. 10 voltas de corrida. Lucas de Grassi, Jake Dennis, Jake Hughes, André Lotterer. Nenhuma mudança significativa por enquanto nas primeiras posições da prova. Dan Tickton é o 6º colocado, Sacha Fenestraz é o 7º, Sebastião Buemi é o 8º, Antônio Félix da Costa é o 9º. Mitch Evans completa ali o grupo dos 10 primeiros colocados. E não sei, Mendonça, para quem está torcendo por uma vitória do Lucas de Grassi, essa imagem do Jake Dennis cheio de moral para cima dele não é nada agradável, né? A gente viu ali que ele tinha gastado um pouco mais de energia. Acho que ele tentou abrir vantagem em relação ao Jake Dennis, como a gente falou, e o safety car atrapalhou muito. E o fator complicador aí é que o safety car, ele não reduz o número de voltas, né? Você está com 10 voltas de 36, mas tem muita corrida pela frente, porque a gente vai ter a adição das voltas que não puderam ser cumpridas aí em ritmo normal de prova. Isso é normal na Fórmula E. A partir de agora a gente tem as voltas sendo acrescentadas. Olha só que legal, 2 pilotos já estão em modo ataque, o Cassidy e o Van Dorn. O Van Dorn optou por usar 3 minutos agora e o Cassidy apenas 1, apenas para se defender do Van Dorn. São 3 estratégias possíveis: 2 acionamentos de 2 minutos, um acionamento de 1 minuto e outro de 3 minutos, ou vice-versa, o primeiro de 3 minutos e o segundo de 1 minuto. E assim resta apenas um para o Van Dorn quando terminar esse tempo corrido, e para o Cassidy ele ainda terá 3 minutos. Você vai tomando uma carona no carro da equipe Porsche, o carro de Pascal Wehrlein. Pascal na vista, baby. É bom de trocadilho o Pascal Wehrlein. É melhor que nós dois, né, Mendonça? Melhor. Lucas de Grassi, Jake Dennis, Jake Hughes, André Lotterer, Pascal Wehrlein, Dan Tickton, Sacha Fenestraz, Sebastião Buemi, Antônio Félix da Costa e Mitch Evans, os 10 primeiros colocados. Jan-Eric Vergne é o 11º, Sérgio Sete Câmara é o 12º, Nick Cassidy é o 13º e o Stoffel Van Dorn vem 14º, ainda de modo ataque. Agora bastante gente usando o modo ataque. Olha, o Jake Eduardo Dennis, Mortara também, hein? Jake Dennis recebendo a informação de que é para ele ir para o modo ataque, hein? Enquanto o Lucas de Grassi tem a volta mais rápida da corrida, 1 minuto 14 segundos e 3 décimos. O tempo do Lucas de Grassi. Vamos com 11 voltas completadas, essa é a volta de número 12. Ali Stoffel Van Dorn, de modo ataque, ele vem fácil para cima do Nick Cassidy. Vai passando pelo piloto neozelandês e o Stoffel Van Dorn para assumir a 13ª posição. E Cadê Lucas de Grassi na frente? Jake Dennis é o líder da Fórmula E. Olha, talvez... Olha o Jake Hughes. E talvez vai ter problemas também para se manter em segundo o Lucas de Grassi. Com um detalhe, Jake Dennis não acionou o modo ataque. Isso que eu ia dizer, será que não? Porque a gente pode ter tido aí alguma informação perdida por parte da cronometragem. Não duvido, já vi acontecer. Não tenho aqui a indicação de que Jake Dennis tenha acionado o seu modo ataque. Jake Dennis é o primeiro colocado com o carro da Andretti. Lucas de Grassi tem a 2ª posição. Olha aí como vai acionando o modo ataque o Mitch Evans.
Do carro número 9. Olha, aquele rádio era pro Dennis pegar o modo ataque. Eu confesso que eu não vi na imagem ele pegando o modo ataque. Opa! E aí, drive-thru pro Dan Tickton. O Dan Tickton já vai cumprindo, inclusive, a sua punição. Vai caindo na classificação ali, Sérgio Sete Câmara. Tem a 11ª posição, vai tentando se colocar na zona de pontuação do EPRI do México. Foi o de Graça que cometeu um erro então, viu, Luke? E permitiu a ultrapassagem aí do Jake Dennis. E aquele incidente com o carro do Robin Frigens é sob investigação, claro, dos comissários desportivos. Aí você vê Jake Dennis. Use attack. Ó, e a equipe pode usar o modo ataque. Exatamente. Agora vai mandando abrir, né? E ele, agora sim, agora ele acionou o modo ataque. Você viu como ele saiu do traçado, foi lá naquela faixa do lado externo da pista, acionou o modo ataque para 1 minuto. Pode ser o suficiente para ele abrir um pouco de vantagem sobre o Lucas de Graça. Estou para te dizer que o Lucas vai para 2 tiros de 2 minutos, tá? É só palpite, Thiago Mendonça. E o Sérgio Sete Câmara perdendo posições. Também vem de modo ataque acionado, mas tinha o 11º lugar, agora cai para 13º. Aí nós temos Sebastian Buemi para cima do Sacha Fenestraz. É a briga que vai no 6º lugar na prova. Buemi, um dos mais experientes, para cima do Fenestraz, que é o caçula da turma. Impressão da equipe do de Graça, para ele tentar se manter o mais próximo possível. Olha, vai acabar o modo ataque do Jake Dennis. Pode ser a vez de Lucas de Graça vir para dar o troco. 10 milésimos ao complemento da volta número 13. André Lotterer no carro da McLaren recebendo a pressão de Pascal Wehrlein. A disputa alemã valendo o 4º lugar e tome modo ataque para todo mundo ali. O Sebastian Buemi acionou para 3 minutos o modo ataque. É o 7º colocado, ele que vinha abrindo essa perseguição ao Sacha Fenestraz. E o de Graça não acionou não, viu? O de Graça não acionou. Jake Dennis fazendo a volta mais rápida da corrida em 1 minuto, 14 segundos e 1 décimo. Para o Sérgio Sete Câmara vai acabar já já o primeiro acionamento do modo ataque. E o Sebastian Buemi, Thiago Mendonça, está sendo investigado por eventual queima de largada, hein? Ou seja, e a informação para o Jake Dennis de que os 2 carros estão economizando energia, pedindo para ele colocar no modo 2. São aqueles conjuntos de configurações que geram mais ou geram menos economia de energia. Olha o Pascal Wehrlein de modo ataque acionado. O André Lotterer não. Aí você vê na câmera do carro do Lucas de Graça a tentativa de aproximação do Jake Hughes. Go and take attack this lap, you'll be racing Wehrlein. Go and take attack this lap, you'll be racing Wehrlein. Aí tá o Lotterer recebendo a informação para que ele pegasse o modo ataque e assim ele fez. Ó, Jake Hughes de modo ataque, Pascal Wehrlein de modo ataque, André Lotterer, o Sacha Fenestraz, também Sebastian Buemi, que está sendo investigado por queima de largada, e o Lucas de Graça está entre os pilotos ali com menos energia no carro. Ele, o Antônio Félix da Costa e o Sérgio Sete Câmara com 67% da energia. Sete Câmara tinha caído ali para 66, voltou a indicação de 67, mas sempre com a indicação de um pouquinho menos de energia que os demais pilotos. 2% nessa pista equivale mais ou menos a uma volta inteira. Então é complicado. Mas ainda tem muita corrida pela frente, né? Os modos são diferentes, que cada um faz o seu trabalho. Então pode ser que as coisas se equilibrem daqui em diante. Jake Dennis é o líder do EPRI do México. Lucas de Graça do Brasil tem a 2ª posição. Sérgio Sete Câmara também do Brasil é o 13º colocado. Olha o Lucas de Graça vindo para o modo ataque. Exatamente. Vem é ali isso aí que ele fala no rádio.
E o Jake Hughes quase aproveitou a saída de traçado do Lucas. Não foi uma saída de traçado. Ele vai para o traçado não convencional ali para ativar o modo ataque. Quase que veio o Jake Hughes para fazer uma graça para cima do Lucas de Grassi. Vamos aí para o complemento da volta número 16. Já aberta a 17ª volta de prova. Lucas de Grassi, eu errei meu palpite, Mendonça. Ele acionou para 1 minuto o modo ataque dele. E ali o Sebastian Buemi para cima do Antônio Félix da Costa. O Oliver Rowland, companheiro de equipe do Lucas de Grassi, e também o René Rast, são os pilotos que vêm com o modo ataque acionado, além, claro, do próprio Lucas de Grassi. Norman Nato, acabou mais cedo, né? Robin Frijns, Norman Nato e Sam Bird, os pilotos que já estão fora da prova, já estão fora do EPRI do México. E daqui a 2 semanas nós vamos ter rodada dupla da Fórmula E. Arábia Saudita, Thiago Mendonça. A Arábia Saudita, a prova de Dária, a prova de rua, como é tradicional na Fórmula E. Estamos tendo o início da temporada em um autódromo adaptado, um circuito menor do que o da Fórmula 1, por exemplo, mas ainda assim um autódromo, e a prova de Dária será a primeira prova em pista de rua efetivamente neste campeonato. Veja que, enquanto isso, o Jake Dennis lá na frente vai abrindo vantagem. E o de Grassi vai tentando defender aí o seu pódio, né? Vai tentando defender a segunda posição no momento. E chega a assustar a facilidade aparente com que o Jake Dennis vai abrindo vantagem. Já são quase 4 segundos de dianteira sobre o Lucas de Grassi. Jake Hughes é o terceiro colocado, vem a meio segundo do de Grassi, um pouquinho menos de meio segundo. Traz junto dele o Pascal Wehrlein. André Lotterer caindo para a 5ª posição. Sacha Fenestraz é o 6º. Antônio Félix da Costa é o 7º. Não era por aí não, Eduardo Mortara. Não era por aí não, Eduardo Mortara. Foi para proteção ali o piloto suíço da equipe Maserati. E com isso vamos ter safety car de novo, Thiago Mendonça. Olha, eu acho que é impossível que não tenhamos. Realmente acho que a gente vai ter mais uma intervenção. E lembrando sempre que a gente tem adição de voltas nesse caso. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, mas já veio traseirando legal ali o carro do Mortara. Aí não tem que... Opa! E quase que trouxe o companheiro de equipe junto ali também, hein? Ele veio carregando muita velocidade, né? Olha só. E ele perde completamente a traseira aí. Ali o Maximilian Gunter, como passou pertinho, trouxe também a McLaren de René Rast. Não é o fim de semana dos mais agradáveis para o Mortara, que teve festa de aniversário para ele. É verdade. No Circuito Hermanos Rodrigues. 36 anos. E ele que é chefiado pelo James Rossiter, também ex-piloto, conhece muito do assunto, estava ali bastante descontente com o que aconteceu. Veja, Luque, o circuito do México, ele fica num complexo esportivo, né? É o Madalena Michuca, que foi o mesmo complexo que recebeu as Olimpíadas de 1968. E o circuito fica dentro desse complexo. Você acompanhando nesse gráfico a evolução dos pilotos em relação à posição de grid. Jake Dennis ganhou uma posição, Lucas de Grassi perdeu uma, Jake Hughes não ganhou e nem perdeu, mantém ali o terceiro lugar que ele tinha na largada, e o Eduardo Mortara perdeu, foi o caminho de casa, foi de traseira para a proteção, para as barreiras de proteção ali na saída da curva 1. E o André Lotterer tem a 5ª posição, também com o rádio acionado ali, Thiago Mendonça. O papo estava forte, hein? Tem problemas o Lotterer. A equipe pediu para que ele fique atento a esse problema, não consegui identificar exatamente o que, mas o Lotterer, que vinha fazendo uma corrida razoável, né? Largou ali na 4ª posição e acabou perdendo aí a posição. O Wehrlein está na frente dele, mas de qualquer forma agora vai ter de ficar atento. Vamos pela metade da corrida, fora as adições que possam acontecer por conta já de 3 intervenções do safety car. Temos 18 voltas completadas de um total de 36 previstas no EPRI do México, na tela do Band Esportes. Há 20 anos o esporte está em casa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. De novo, os carros passando pelo pit lane, Luke, muito em função dessa questão envolvendo o carro do Mortara, que vai voltando a pé para os boxes.
Ali ele já tem o carro do Sunbird também parado por ali. O carro do Mortara vai ser levado para ali também. Jake Dennis, primeiro colocado. Agora vai tratando de administrar com a equipe ali o que fazer e o que não fazer no momento de relargada. É a primeira vez que teremos uma relargada com Jake Dennis na primeira posição. E ele foi informado para mudar para o modo 1. Do modo 2 para o modo 1. Saberíamos o que isso quer dizer ou é assunto interno da equipe? Mais do que interno, é o mapeamento ali, né, de energia, exatamente o que eles gastam, a mais ou a menos. Existe o software que vai monitorando isso e a equipe vai discutindo com o piloto também o que ele pode fazer para chegar ao final da prova com 0% de energia. É esse o objetivo. Não temos que guardar energia também. Tem que usar tudo, mas não pode deixar faltar. E com um projeto novo, com um carro novo, que todo mundo ainda está descobrindo o que tem para oferecer e o que exige a mais de pilotos e equipes. E aí ele recebendo a informação de que exatamente o quanto ele tem a mais ou a menos, né, de energia em relação aos seus adversários. E o de Graça, olha ali, 2% a menos de energia. Já vem há um bom tempo assim. E o Sete Câmara também. Fenestraz, de Graça e Sete Câmara são os pilotos com menos energia em seus carros. Nós teríamos, na nossa programação de hoje, prometemos isso para os amigos do Band Esportes, a transmissão ao vivo do treino classificatório, do treino que definiu as posições de largada, um treino que aconteceu pelo horário de Brasília ali por volta de 12h30, 12h40, mas houve problemas na emissão do sinal das imagens lá da Cidade do México aqui para São Paulo. Portanto, isso nos impediu de trazer para você o treino classificatório, o treino que confirmou a quarta pole position de Lucas de Grassi na Fórmula E. Ele que foi o campeão da temporada número 3. Nelsinho Piquet foi o primeiro campeão em 2015, o Sebastian Buemi em 2016. Lucas de Grassi, o campeão de 2017. Jean-Éric Vergne, campeão em 2018, campeão em 2019. Safety car vai tirar o time de carro. Já tirou, a bandeira é verde, verde, verde. Vamos para o reinício, mais um. O EPRI do México. É a primeira etapa da Fórmula E 2023. Temos pilotos da Fórmula 1 que vieram para a Fórmula E. Temos pilotos da Fórmula E que foram para a Fórmula 1. O caso do Nick de Vries, campeão em 2021. Antes dele, o Antônio Félix da Costa em 2020. E no ano passado, o Stoffel Van Dorn. Jack Dennis, Lucas de Grassi, Jack Hughes, Pascal Wehrlein, André Lotterer, Sacha Fenestraz. Estou gostando da corrida do Sacha Fenestraz, Thiago Mendonça. Agora a gente tem... O menino vem mostrando disposição, hein? Vem muito bem, né? Ele que é estreante também na categoria, vai buscando o seu espaço. Teve a confiança da equipe Nissan, uma equipe de fábrica, 2 pilotos franceses numa equipe japonesa, e ele vai tentando aí se impor e contra um piloto também bastante experiente, já rodado, que é o Norman Nato. E com um espanhol impecável também no idioma, né? Como a gente falou no Supermotor, ele que é filho de argentinos, mas sempre morou na França, tem a nacionalidade, corre com a bandeira da França, mas está ansioso para vir para o Brasil correr aqui, porque a família e os amigos estarão lá com ele, torcendo no AMB. O Pascal Wehrlein, nesse momento, vai ajudando um pouquinho o Lucas de Grassi, porque ele coloca uma pressão e tanto ali para cima do Jake Hughes. Com isso, o Lucas de Grassi tem a chance de tentar escapar um pouquinho, mas bem pouquinho. Vai abrindo meio segundo em relação ao Jake Hughes, piloto brasileiro que nesse momento é o segundo colocado. Agora, a vantagem do Jake Dennis, que era de 3.9, caiu para 1.3. Ele tem ainda a volta mais rápida da corrida. Dan Tickton, que é o último colocado entre os pilotos que sobrevivem na prova, vem com o modo ataque acionado. Veja ali o Zac Brown acompanhando, semblante imutável, essa defesa de posição do Jake Hughes. Jake Hughes, piloto do carro número 8, 28 anos, foi um dos destaques dos treinos de pré-temporada no Autódromo de Valência. Piloto que vem da Fórmula 2, né, Thiago Mendonça? Exatamente, não foi um grande trabalho na Fórmula 2 do Jake Hughes, mas a gente sabe que também a Fórmula 2 você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Isso não surgiu para ele, agora vem a oportunidade na Fórmula E, simplesmente com a McLaren.
McLaren apostando nele. Então, realmente, ele vem fazendo por merecer. O que fez até aqui já na prova, já mostra que ele está pronto para a sequência do ano da Fórmula E. Como a gente diz, né? Carro novo, tudo novo, nada melhor do que você começar na categoria exatamente nesse momento. A desvantagem que ele teria em relação aos outros pilotos, por conta da menor experiência, acaba sendo diluída um pouquinho. E nada melhor que estrear com pódio em um campeonato mundial. Jake Dennis, 1 segundo e 6 décimos na última volta, ele foi mais rápido que o Lucas de Grassi. Você tem o carro da Andretti que vai para cima também. O André Lotterer, quinto colocado, vai se mantendo ali na quinta posição. O André Lotterer, carro número 36. Equipe Andretti com o Jake Dennis em primeiro e o André Lotterer em quinto. A Mahindra tem o Lucas de Grassi em segundo e o Oliver Rowland na 16ª posição. A McLaren com Jake Hughes em terceiro. Negative. Onde é que está o René Rast? É o 15º colocado. Vamos com 23 voltas completadas, é a 24ª. Jake Dennis liderando, olha só. O Dennis, o de Grassi e o Hughes, todos eles ainda com 3 minutos de modo ataque para uso. Quem vai usar primeiro? E olha só essa câmera no capacete do Stoffel Vandoorne. Aí é para você ter a exata noção do que o piloto vê à frente dele e um pouquinho do que ele vê atrás também. A gente consegue observar ali o espelho retrovisor do carro da ABS Penske, o carro do Stoffel Vandoorne, que vai disputando com o companheiro de equipe, com o Jean-Eric Vergne, a 10ª posição no EPRI do México. O Verlaine doidinho para usar o modo ataque e não foi autorizado. A equipe deu uma negativa para ele. Lembrando a você que não acompanha regularmente a Fórmula E, o modo ataque oferece ao piloto 50 kW a mais no carro. Isso equivale mais ou menos a 68 cavalos a mais de potência. Esse novo carro, Thiago Mendonça, mais potente, mais leve, incorporando muito mais tecnologia, com as rodas, os pneus agora visíveis, né? Até ano passado tínhamos ali uma espécie de paralama, ou seja, é uma coisa a mais para os pilotos administrarem também, né? Um toque eventual ali de roda com roda pode ter um resultado muito ruim. E o detalhe que essa câmera no carro do Jake Hughes mostra pra gente. O carro não tem mais o aerofólio traseiro, não tem aquela lâmina horizontal no aerofólio traseiro. Exatamente, reduziu ainda mais, né, o downforce do carro. Isso é uma questão já tradicional da Fórmula E. O carro da Fórmula E nunca foi um carro de muito downforce e esse desenho demonstra ainda mais essa linha de pensamento. E outra mudança é essa em relação aos pneus, né? O pneu muito mais duro, muito mais resistente. Isso cobra um preço que é a aderência. Os pilotos com muito menos aderência, eles estão tendo de frear muito mais reto, né? Você tem de frear reto para contornar a curva muito precisamente, porque se você fizer qualquer movimento errado, acontece o que aconteceu, por exemplo, com o Mortara, e você vai parar no muro. Então é um desafio muito grande agora guiar esse carro da Fórmula E. O Sérgio Sete Câmara disse que fisicamente foi o maior desafio que ele teve na carreira até hoje, guiar esse carro. Verlaine e Lotterer agora com o modo ataque. Aqui um acionou para 2 minutos e outro para 3. E o Lotterer sendo avisado exatamente que o Verlaine vai para o ataque e que ele deveria ir também. Portanto, estão ali Verlaine e o Lotterer, os dois alemães que vão disputando a 4ª posição na prova. Jake Hughes agradece, já vai abrindo 1,5 segundos em relação ao Pascal Verlaine. Jake Dennis tem 2,3 sobre o Lucas de Grassi. O Lucas esboçou uma reação um pouco mais incisiva. Jake Dennis sentiu a aproximação, reagiu, abriu um pouquinho de novo. Veja ali o Lucas de Grassi recebendo toda a pressão do Jake Hughes. E o Jake abrindo um pouquinho em relação ao Pascal Verlaine, mesmo com os 50 kW a mais de potência que tem o Verlaine por estar usando o modo ataque. E o de Grassi sendo orientado aí a acelerar. Vamos ver se ele pega o modo ataque nessa volta agora. Já vamos com 26 voltas, essa é a 26ª, né? 25 completadas, é a 26ª volta de corrida. Ô, seu Lucas de Grassi, vou falar uma coisa pra você. Pronto, agora foi todo mundo pro modo ataque. E olha só o que vai acontecendo. O Pascal Verlaine foi lá e jantou o 3º lugar do Jake Hughes. O Jake Hughes saiu do traçado ideal para acionar o modo ataque. Pascal Verlaine falou, tá pra mim, tá pra mim.
foi pra cima. Quase emparelhou também com o carro do Lucas de Grassi. E todo mundo ali na frente, com exceção do líder, Jake Dennis, todo mundo com o modo ataque acionado. E todo mundo para zerar a conta também, né? O Lucas de Grassi veio para o acionamento de 3 minutos. O Pascal Wehrlein tinha menos que isso, já tinha acionado uma volta antes. Veja só o que fez o alemão Pascal Wehrlein. É o terceiro carro dessa fila aí. De Grassi vai lá fora. Jake Hughes vai lá fora. Com isso, olha o que fez o Wehrlein. Ainda houve um leve toque na traseira do carro do Lucas de Grassi. Os pilotos vão mostrando o que guardaram para o final de corrida. E uma característica que nós temos com o que você mencionou, Thiago Mendonça, que é a adoção dos novos pneus Hankook, que são pneus menos estáveis, mas muito mais duráveis, é que o desgaste de pneus na fase final da corrida acaba não tendo tanto efeito assim. Também, isso ajuda, né? Por um lado, você tem o carro em uma performance um pouco mais elevada ao longo de toda a prova, né? Isso não muda e isso deixa a briga totalmente em aberto. O Jake Dennis, que não está com nenhuma preocupação lá na frente, agora pega o modo ataque. Lembrando, ele é obrigado, ele precisa pegar o modo ataque 2 vezes por corrida e por isso ele já cumpre aí a sua segunda utilização do modo ataque. Curioso que o de Grassi foi valente nessa disputa com o Wehrlein, né? Fechou a porta e é isso que tem que fazer mesmo. É um risco muito grande quando você decide tomar o modo ataque e ele soube fazer direitinho. Só o Hughes é quem perdeu posição. É Jake Hughes que vinha estreando com pódio pela equipe McLaren. Essa câmera instalada no carro do de Grassi. Para cima dele vem exatamente o Pascal Wehrlein. Wehrlein tem uma vitória, 3 pole positions e 3 pódios na Fórmula E. Depois de 48 corridas disputadas, essa é a 49ª corrida do Pascal Wehrlein, piloto alemão da equipe Porsche. Jake Dennis já abriu de novo 3,5 segundos em relação ao Lucas de Grassi. Pascal Wehrlein é o terceiro, Jake Hughes é o quarto, André Lotterer é o quinto, Sebastian Buemi é o sexto, Sasha Fenestraz é o sétimo. Em 8º lugar vem Mitch Evans com o modo ataque acionado agora. Acabou de acionar o modo ataque para 3 minutos. O Mitch Evans, com isso ele cai de 8º para 10º. 8º agora é Antônio Félix da Costa. A 9ª posição é de Jean-Éric Verne. Evans é o 10º. Stoffel Van Dorn é o 11º. Nick Cassidy é o 12º. Sérgio Sete Câmara é o 13º. René Rast é o 14º. O Maximilian Gunter é o 15º. Oliver Rowland é o 16º. O Nico Miller é o 17º. E o Dan Tickton é o 18º colocado. Agora, Mendonça, a conta que a gente vai fazendo não é nem de modo ataque, porque praticamente todo mundo já usou o que tinha de usar. É a conta da energia armazenada nos carros, sendo que poderemos ter acréscimo de voltas por conta da intervenção do safety car. Teremos. Olha aí a ultrapassagem. Pra cima de quem? Pra cima de Lucas de Grassi. Com isso, Pascal Wehrlein é o 2º colocado. De Grassi cai para 3º. O Lucas de Grassi, que veio para pole position, aplaude a equipe Porsche. O de Grassi nesse momento. Wehrlein 1% more than us, de Grassi 2% less. Olha, o Hughes sendo informado aí de que o de Grassi tem 1% a menos, que o Wehrlein tem 1% a mais. Então é esse jogo mesmo que você falou, Lu, que os pilotos começam a se preocupar com isso. Acho até que o Lucas de Grassi já esteja economizando, porque a ultrapassagem do Wehrlein foi simplesmente... Ele não ofereceu resistência. O de Grassi não ofereceu resistência à manobra do Pascal Wehrlein. Hughes sendo chamado para o box urgentemente, hein? Quem foi chamado para o box, Mendonça? Tive a impressão de que ele foi chamado para o box. O Hughes. Jake Hughes, que perdeu a 3ª posição. Olha só, exatamente de carona com ele que nós vamos. Jake Hughes fazendo a estreia dele na Fórmula E pela equipe McLaren. Mitch Evans, lá na 10ª posição, vai utilizando ainda os últimos segundos de seu último acionamento, a última ativação do modo ataque. Jake Dennis e Pascal Wehrlein nas 2 primeiras posições. Ali você vê exatamente o carro número 5 de Jake Hughes, que é o 4º colocado. Vamos ver se alguém vai tomar caminho dos boxes. Veja o de Grassi, 3º colocado. O Hughes é o 4º. O André Lotterer tem a 5ª posição.
tá ali na fila também. Algumas voltas atrás, Mendonça, se não me falha a memória, você mencionou que o André Lotterer poderia ter alguma dificuldade com o carro também. Sim, foi pedido que ele tomasse cuidado, que ele ficasse atento a isso, e o Jack Hughes não entra no box, então ele segue na pista. Eles podem ter administrado essa questão aí. Olha, os carros do Dan Tickton e do Sasha Fenestraz vão ser investigados depois da corrida por eventuais irregularidades durante uma das intervenções do safety car. O Lucas sendo avisado aí que ele é o único com 2% a menos, né, nos primeiros colocados. E por isso tem economizado. O Sete Câmara também, mas o Sete Câmara fora da disputa por pontos nesse momento. E o Dan Tickton, inclusive, já punido com um acréscimo de 10 segundos ao tempo de prova dele, por ter deixado a pista com um ganhozinho, ali, com uma vantagenzinha. Provavelmente um excesso dos limites de pista. Com isso, vai pagar 10 segundos na cronometragem ao fim da corrida. 30 voltas completadas. Nós vamos na carona de Pascal Wehrlein. Pascal à vista, baby! Colocou na alça de mira o carro do Lucas de Grassi, veja só. O Lucas sequer esboçou uma reação. Parece que o Pascal sabia que teria essa facilidade, até porque a equipe Porsche pode e deve ter avisado ao Pascal Wehrlein que o Lucas de Grassi tinha esse déficit de 2% de energia no carro. Aí o Wehrlein sendo avisado de que ele tem 2% a mais do que o de Grassi e a mesma energia do primeiro colocado. Então, para ele se concentrar em eficiência, é a mensagem da equipe. Faltando 5 voltas. Direção de prova ali em contato com Jake Dennis, hein, Mendonça? Que tem 27% de energia no carro. Com 31 voltas completadas, vamos pela 32ª volta de corrida. Jake Dennis com o carro da equipe Andretti. A vantagem dele é de 4 segundos e 3 décimos sobre o Pascal Wehrlein, que é o segundo colocado. Antônio Félix da Costa quem vai utilizando agora o último acionamento do modo ataque. E nós ainda não temos, né, Mendonça, a informação de quantas voltas poderão ser acrescentadas ao percurso total da corrida. Não, ainda não. Essa informação vai aparecer ali no canto esquerdo da tela, onde estão as 36 voltas, quantas voltas serão adicionadas. Lembrando a você, a conta é a seguinte: se você faz uma volta em X e o safety car levou 3x para percorrer essa volta, são 2 voltas a mais, entendeu? Então, essa é a conta. Para uma volta, você levou o tempo de 3, então você tem 2 a cumprir. O que tinha no meio da pista ali, Thiago Mendonça? Um pedaço de carro ali no meio da pista, aquele trecho mais sinuoso. E agora tome equipe fazendo conta da energia que cada piloto tem em seu carro. Enquanto você vê nesse gráfico a diferença em tempo de todos eles em relação ao líder. Do Jake Dennis para o Pascal Wehrlein, 4 segundos e meio. Do Jake Dennis, que é líder, para o Lucas de Grassi, que é terceiro, 7 segundos e 1 décimo. Para o Jake Hughes, 7 segundos e meio. Para o André Lotterer, 7 segundos e 9 décimos. Pascal Wehrlein, que era de 4.5 e que estava aumentando. Pascal Wehrlein, que era de 4.5 e que estava aumentando. Pascal Wehrlein, que era de 4.5 e que estava aumentando. O líder da Fórmula E na tela do Band Esportes, Lucas de Grassi, recebendo a pressão dele. É a briga que vale lugar de pódio. Opa! E aí o Lucas de Grassi, o que aconteceu, Lucas de Grassi? Perdeu o rendimento, aparentemente, Mendonça. Perdeu o rendimento. Ou será que o Lucas de Grassi deu, com toda a experiência que ele tem, aquela aliviada para segurar o ritmo de quem vinha atrás? Como o kartista aprende a fazer em momento de largada, né? Mas foi um contorno estranho ali. Porque... Você teve essa impressão também, Mendonça? Tive. Então não tô ficando maluco. Não. E olha, vem sendo guerreiro de Grassi, hein? Demais. Para manter essa terceira posição, o Lucas de Grassi.
para quem sabe conseguir seu 40º pódio na Fórmula E, na tela do Band Sports. Há 20 anos, o esporte está em casa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. O Hughes informado agora de que ele precisa... Prossiga, Thiago Mendonça. O Jake Hughes sendo informado de que ele precisa regenerar o máximo possível agora. Então, o famoso não tá fácil para ninguém. Vamos com 34 voltas completadas. Teremos mais 2 pela duração original e mais 5 adicionadas por conta das intervenções de safety car. 5 voltas a mais, Mendonça, com todo mundo ali na bacia das almas, na conta da energia dos carros. Será que tem energia para tudo isso? André Lotterer. O carro da Andretti vai para cima de Jake Hughes. Você vai de carona com o piloto alemão. Olha só, Jake Dennis passou, já completou a volta. 4 segundos e 8 décimos. À frente do Pascal Wehrlein, 4.9 agora. 4.9, enquanto o Lucas de Grassi já vai tomando quase 4 segundos do Wehrlein. Ele já não está mais preocupado nessa altura do campeonato com a disputa pela segunda posição, e sim preocupado em manter o seu lugar no pódio. Olha aí, 3 segundos, 912 milésimos, separando Pascal Wehrlein da Alemanha de Lucas de Grassi do Brasil. Sérgio Sete Câmara perdeu bastante, hein, Mendonça? Vem lá pela 17ª posição, e os 2 brasileiros na companhia do Fenestraz, que é francês, mas tem descendência argentina, são os que têm menos energia nos carros. 15% de energia para mais 6 voltas. Será? É o André Lotterer. Não quer saber de perder contato, não. Ele é todo pressão para cima do Jake Hughes. Foxtrot urgent. De novo a mensagem que você parece ter escutado voltas atrás, hein, Mendonça? Mas eu preciso passar no médico, porque na verdade é Fox e não Box. Então Fox é a mensagem codificada para que ele trabalhe, e Fox Urgent ainda, com urgência. E assim vocês me derrubam, né? Mas era Fox. A gente se acostuma, Thiago Mendonça. São as emoções da Fórmula E a partir de agora na tela do Band Sports. Tem 14% para o Dennis, para o Wehrlein, 12% para o Lucas de Grassi. Pode ficar difícil a situação do Lucas de Grassi. Nas voltas finais da corrida nós já vamos pelos acréscimos. São 36 voltas pelo percurso original e mais 5 adicionadas por conta das intervenções do safety car. O René Rast e o Maximilian Gunter acabaram de usar ali os últimos acionamentos do modo ataque. Van Dorn, Evans e Verne, cada um ainda tem 1 minuto de modo ataque para usar nessas últimas 5 voltas. E o de Grassi vai fazendo até um traçado diferente ali. É a tentativa que o piloto tem, Mendonça, de fazer com que o carro pareça mais largo para quem vem atrás, né? Quer defender o 40º pódio dele na Fórmula E. Enquanto Jake Dennis, tranquilaço na liderança, 5 segundos e 7 décimos ele tem de vantagem. Jake Dennis a caminho de sua 4ª vitória, a caminho de seu 7º pódio, ele que disputa a sua 32ª corrida na Fórmula E. E Jan-Erik Vergne acionando o modo ataque, vem para o minuto final. Opa, bandeira amarela, Thiago Mendonça. Bandeira amarela, Thiago Mendonça, isso pode mudar o drama que vai vivendo o Lucas de Grassi. Por enquanto localizado, né? Não é safety car ainda. Não é safety car, não é bandeira amarela em toda a pista. Então, por enquanto, é só uma tiradinha de pé em algum lugar aí. E aí não refresca nada do drama de ninguém. Agora, se tivermos intervenção do safety car, agora ninguém mais adiciona voltas, né, Mendonça? Se tivermos intervenção do safety car, o Lucas de Grassi pode passar por uma revisão de estratégia. Por enquanto, vai se defendendo como pode e como não pode o Lucas de Grassi. Ali você vê o Mitch Evans com o carro da Jaguar. Agora a corrida vai até o final, não importa o que, né? A gente tem aí as voltas a serem cumpridas para a bandeirada. Mitch Evans fazendo a ultrapassagem ali sobre o Fenestraz, né? Olha, pode ser aquele detrito na chicane
que tenha provocado eventualmente essa bandeira amarela localizada. A gente chamava atenção algumas voltas atrás, algum pedaço de carro, parecia, sei lá, ser um apêndice aerodinâmico de algum dos carros bem no meio da pista. E ninguém vai entrar lá para tirar aquilo do meio da pista com uma corrida em andamento. Portanto, só indicação de bandeira amarela localizada, como bem observou Thiago Mendonça. Olha só, o Dennis tem 8% de energia. O Verlaine tem 0,2% a mais. O de Grassi, 1,6% a menos de energia que o Jake Dennis. 38 voltas já completadas. Vamos pela terceira das 5 voltas adicionais no EPRI do México. É a abertura de temporada 2023 da Fórmula E. Opa! É o René Rast ali. Acho que era essa, exatamente a bandeira amarela. E olha como vem o Jake Hughes pra cima do de Grassi. Toma fechada de porta. O André Lotterer acompanha com toda a atenção do mundo e chegou pra festa também, Sebastião Buemi. Vamos lembrar que o Buemi tá investigado, vai ser investigado por uma eventual queima de largada. Nenhuma comunicação ainda com relação a uma eventual punição do Buemi. Bandeira amarela é na curva 7, Mendonça. E 2 amarelas na curva 8. A curva 7 é onde a gente viu ali o carro do René Rast. O Jake Dennis tem 5% de energia. 39 voltas já completadas, faltando 2 para o fim. É a penúltima volta do EPRI do México. É a penúltima volta da etapa de abertura da Fórmula E 2023. A nova atração da programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Olha, rádio importante do de Grassi, hein? 0,5% to Hughes. Só conta de energia, né? Exato, ele sendo avisado quantas voltas faltam. O de Grassi deve estar rezando para a corrida acabar logo. Se a corrida acabar antes da energia do carro dele, ele tá no lucro ainda. Olha o Buemi como vem ali para cima do André Lotterer. E já trouxe junto também o Antônio Félix da Costa. Do terceiro ao 7º colocado, todo mundo junto na pista do circuito Hermanos Rodrigues. Aí o André Lotterer já está um pouco impaciente ali atrás do Jake Hughes. Jake Hughes, que viu a oportunidade no pódio aparecer em sua estreia na categoria, vem por enquanto na 4ª posição, já mais de 1 segundo atrás do Lucas de Grassi, enquanto Jake Dennis abre a última volta do EPRI do México. Jake Dennis da equipe Andretti, 27 anos tem o piloto britânico, que venceu a etapa de Londres na temporada passada, terminou o campeonato na 6ª posição. É a 32ª corrida dele na Fórmula E. Vem acelerando para a 4ª vitória. Olha lado a lado o André Lotterer e o Jake Hughes. Tá bonito demais a briga por essa 4ª posição. Sebastião Buemi, olha assim o Buemi, lado a lado, vem o Antônio Félix da Costa, ele sabe que por fora eu sempre aplaudo, tentou armar o bote na saída da curva 6, recolheu atrás do carro do Buemi, o mergulho do André Lotterer para ser 4º colocado na última volta. Que sábado para a equipe Andretti, que vai liderando com Jake Dennis. O aplauso contido ali no box da equipe Andretti. Jake Dennis com menos de 1% de energia em seu carro. Vem acelerando pelos trechos finais. Vem o Jake Dennis para apontar na reta, para receber o aplauso da torcida mexicana e para comemorar mais uma dele na Fórmula E. Jake Dennis, brilhante na pista do circuito Hermanos Rodrigues. Vence o EPRI do México. Abre como líder a temporada 2023 da Fórmula E. Pascal Verlaine levando o carro da Porsche à 2ª posição. Lucas de Grassi 40 vezes no pódio, é o 3º colocado. André Lotterer é o 4º, Jake Hughes é o 5º, Sebastião Buemi é o 6º, Antônio Félix da Costa é o 7º, Mitch Evans é o 8º colocado, Nick Cassidy é o 9º, Stoffel Van Dorn na 10ª posição. O Sérgio Sete Câmara terminando a prova na 16ª posição. E a vitória, mais uma dele, é de Jake Dennis na Fórmula E.
Fantastic, Jacob. Well done, super race. Complete domination. Well done. What a start to the season. Domínio completo. Tá aí a equipe cumprimentando e dizendo um domínio completo, um domínio total, e é o que pode ser dito da corrida do Jake Dennis hoje. O piloto que tem o apoio da Andretti estreando o powertrain, o motor, a unidade de potência da Porsche, e já conseguindo um resultado importante com esse apoio da Porsche. Tá aí, resultado justíssimo para o Jake Dennis, perdeu a pole position para o de Grasse, que chega em terceiro, mas com uma valentia que faz dessa uma das melhores corridas do de Grasse na Fórmula E, não tenho a menor dúvida, se segurando em terceiro para ir para o pódio com a Mahindra, um resultado que ele não imaginaria ao longo dessa semana. Uma aula de administração de Lucas de Grasse para subir ao pódio pela 40ª vez. Enquanto Jake Dennis para ali em meio ao estádio para a festa já tradicional, junto da torcida mexicana, vai para cima do carro, vai para o topo do mundo para comemorar mais uma dele. Jake Dennis é o primeiro, Pascal Wehrlein é o segundo, Lucas de Grasse é o terceiro colocado, ele que já tem 3 vitórias no EPRI do México. Lucas de Grasse saudando ali também a torcida mexicana, reverenciando o carinho, a festa trazida pelos mexicanos para o circuito Hermanos Rodrigues. Enquanto Jake Dennis não cabe ali dentro do capacete, comemora e comemora muito. Que corrida, que fim de semana da equipe Andretti. Vitória com Jake Dennis, 4ª posição com André Lotterer. E não haveria local mais adequado para que a organização da Fórmula E programasse, Thiago Mendonça, a parada dos pilotos, a festa do pódio, a pesagem, enfim, todos os procedimentos desportivos, técnicos e festivos ali, pertinho da galera, que é como a gente espera que aconteça no dia 25 de março, no Grande Prêmio do EPRI de São Paulo, na pista do Anhembi. É um local de festa, é onde os mexicanos estão acostumados, habituados a assistirem, a acompanharem grandes espetáculos, inclusive musicais. Hoje o espetáculo foi outro. O espetáculo foi num carro de corrida do Jake Dennis, conseguindo aí uma vitória espetacular. Ele já havia vencido no ano passado também, né? Havia conseguido uma vitória lá em Londres e agora mais uma vitória, inaugurando a temporada com o primeiro lugar, grande resultado. E olha, Pascal Wehrlein tem de ser destacado também, hein? Corridaço em segundo lugar, não foi um cara que chamou atenção ao longo do fim de semana, fez tudo bem o melhor tempo hoje pela manhã, mas é um cara que a gente deve começar a prestar um pouco mais de atenção aí ao longo da temporada. Jake Dennis comemorando sua 4ª vitória na Fórmula E. O Pascal Wehrlein pela 4ª vez no pódio. O Jake Dennis está naquela ali. Parece que não está acreditando ainda, né, Mendonça? E até cair a ficha, como eles dizem, né? Até a coisa realmente estar ali totalmente... Vamos ouvir agora os pilotos. Não, ainda não. A gente ainda não teve conversa dos pilotos, mas até eles entenderem realmente a dimensão do que eles conseguiram aí, do Jake Dennis, especialmente conseguiu uma vitória nesse carro novo, um carro tão diferente, um carro com tantas mudanças e tão difícil de ser controlado, de ser administrado, realmente chama bastante atenção. Ainda não temos a entrevista com os pilotos, né? Aí o Lucas de Grasse recebendo cumprimentos da equipe Mahindra. E no fim das contas ainda a expressão de alívio, né? De descontração do Lucas de Grasse. A expressão do dever cumprido. Sem dúvida. Sheer domination in today's race. I mean, 7.5 seconds ahead of Pascal Wehrlein. 7 segundos e meio à frente do Wehrlein. Descreva pra gente como é que foi em frente a essa galera. 50 mil pessoas. É impressionante. Os fãs aqui, eles foram sensacionais.
Na última volta eu podia ouvi-los gritando. Começar na primeira fila. Quero agradecer o meu time. Foi uma corrida muito física. Esses carros são difíceis de guiar e com menos aderência fica ainda mais complicado, ainda mais recompensador quando você tem uma diferença tão grande em relação aos outros. Foi uma corrida incrível. Você pareceu tão junto com o carro ao longo de todo o dia. Por que isso se deu tão certo? A minha equipe e a gente tem uma boa relação, a gente trabalha tão bem, a gente trabalhou na classificação e algumas mudanças pequenas. Isso é uma pequena recompensa pelo trabalho deles. E espero que a gente tenha mais sucesso. E agora vamos torcer para que você tenha a melhor performance nas próximas semanas. Aí as palavras do vencedor Jake Dennis, piloto da equipe Andretti. Momentos resgatados da atuação do Jake Dennis, a briga dele com o Lucas de Grassi. O momento em que veio para o mergulho para assumir a primeira posição. E a comemoração ali do box com a efusividade britânica, né, Thiago Mendonça? Agora já não parecem tão ingleses assim, depois para comemorar a vitória do Jake Dennis. Não foi a vitória do ano passado, mas 18 pontos para começar a temporada. É uma boa forma de começar a temporada. Foi sensacional. Largando em sexto para chegar em segundo é muito bom. Muito feliz pelo carro que a equipe me deu esse fim de semana. Eu acho que nos últimos fins de semana, nas últimas semanas a gente trabalhou muito. Depois de Valência também, eu quero agradecer todo mundo no time pelo trabalho duro. E a gente tem um objetivo muito claro esse ano e esse é o melhor jeito de começar. O ritmo na corrida foi muito bom, mesmo na classificação. Os carros da Porsche estavam muito bem. A gente espera que não seja só uma vez. A gente sabe que o México seria a nossa próxima corrida e precisamos continuar trabalhando pesado para ter um carro muito bom e ter progresso se a gente quiser brigar pelo título. É uma ótima forma de começar. Bacana ele lembrar também, né, essa questão da Porsche, que acaba aí com as primeiras posições, né? Os dois primeiros têm o trem de força da Porsche, embora não sejam da equipe Porsche, né? Cada um na sua equipe. Jake Dennis, Pascal Wehrlein e Lucas de Grassi no pódio do EPRI do México. E o mergulho exatamente do Pascal Wehrlein para cima do Lucas de Grassi. O Lucas sabia que não tinha muito o que fazer para se manter. Para tentar essa segunda posição, liderou boa parte da corrida e Pascal Wehrlein da Alemanha foi um dos destaques da prova. Tá aí o Lucas de Grassi. Você diz que essa é a pilotagem da sua carreira? Muito obrigado, foi uma corrida muito difícil, com certeza a gente sabia que os carros da Porsche estariam muito rápidos, a gente lembra o ano passado que eles fizeram a dobradinha, desapareceram, era impossível segurar o Jake e o Pascal. Eu estava andando com pouca energia, mas tentei defender como eu pude. E no final, o pódio é como uma vitória para nós. A gente teve só 3 dias com esse carro, eu estou muito feliz. A gente não pode esperar o que você pode fazer na Arábia Saudita. Arábia Saudita que vai receber rodada dupla da Fórmula E. Segunda etapa da temporada no dia 27 de janeiro, daqui a 2 semanas, sabadão. E a terceira etapa no dia seguinte, dia 28. Portanto, a primeira rodada dupla da temporada. Pelas etapas 2 e 3 na Arábia Saudita. Vamos ter rodada dupla também na Indonésia, na pista de Jakarta. Pelas etapas 10 e 11. Vamos ter rodada dupla também em Roma, na Itália, no mês de julho. Também no mês de julho, rodada dupla em Londres, na Inglaterra. Encerrando a temporada de 2023 da Fórmula E. Lucas de Grassi, para quem chegou na equipe. Falando em trazer a equipe do limbo para um nível de resultados mais condizente, mais aceitável,
tirou leite de pedra. 40 vezes Lucas de Grassi no pódio da Fórmula E. Impressionante o desempenho do de Grassi e ele chamava a atenção e é verdade, a Mahindra está para trás no desenvolvimento, isso é matemático, a gente tem os dias que as equipes podem treinar e a Mahindra treinou metade do que essas equipes treinaram e realmente ele vai ter ao longo do ano a possibilidade de desenvolver ainda mais. Está aí o André Lotterer, que também fez uma bela corrida, né? A gente ouviu aquela questão de um eventual problema que ele deveria cuidar, aparentemente cuidou muito bem, chegou com totais condições aí no final da prova, andou muito bem. Quase com pódio. E olha, vou botar aqui um crédito na conta dele, tá? Piloto que veio da Porsche para ajudar a equipe Andretti. Então a gente vê aí alguns resultados também chegando pelo trabalho dele. Ali você vê Antônio Félix da Costa, você vê o Stoffel Vandoorne. Depois de 41 voltas de corrida, a vitória de Jake Dennis, a segunda posição de Pascal Wehrlein, a terceira posição de Lucas de Grassi, o quarto colocado André Lotterer, quinta posição para Jake Hughes, a sexta posição de Sebastian Buemi, o sétimo Antônio Félix da Costa, o oitavo Mitch Evans, nona posição para Nick Cassidy e décimo colocado Stoffel Vandoorne, 11ª posição para Maximilian Gunter, em 12º Jan-Erik Vergne, desse aqui eu esperava mais, viu? Em 13º Oliver Rowland, em 14º Nico Miller, em 15º Sasha Fenestraz e em 16º o Sérgio Sete Câmara. Acabou tendo uma perda de rendimento aí também na fase final o piloto mineiro Sérgio Sete Câmara, que é o outro representante brasileiro no grid da Fórmula E. Aí um resultado para você, a classificação do campeonato com Jake Dennis na liderança, Pascal Wehrlein e Lucas de Grassi empatados na vice-liderança, porque o Lucas traz os pontos de bonificação pela pole position. André Lotterer, Jake Hughes, Sebastian Buemi, Antônio Félix da Costa, Mitch Evans. Depois dos pilotos ali que não tem pontos marcados ainda nesta primeira prova da temporada. E a Andretti liderando o campeonato com boa vantagem, 38 pontos contra 24 pontos da Porsche, 18 da Mahindra, 10 da McLaren, 10 também da Envision, 4 pontos da Jaguar e 1 ponto da DS Penske. Foram as 7 equipes que marcaram pontos nesta primeira etapa da Fórmula E. Luke, um recado importante para você que viu essa galera celebrando aí em São Paulo, EPRIX no dia 25 de março, ingressos já à venda, entrando no site oficial da Fórmula E, você vai ser redirecionado para a página com a venda desses ingressos. E Thiago Mendonça, você poderia também cometer uma gentileza com os assinantes do Band Esportes e compartilhar na sua rede social, no @Thiago Mendonça, os links para o pessoal que vai comprar o seu ingresso, que vai estar junto com a gente lá no AMB no dia 25 de março. Jake Dennis, olha aí, levando também a volta mais rápida da prova, 1 minuto 14 segundos, 195 milésimos. O Mendonça compartilha lá com vocês, vou compartilhar também esses links para que você possa já garantir o seu ingresso para o EPRI de São Paulo no dia 25 de março. Vai ser a 6ª etapa da temporada 2023. @Thiago Mendonça, @lukemonteiro.band. E aí, e com sotaque da casa, né, Thiago Mendonça? Nada mais agradável do que isso. E deu pra ver que a vibe já tá também ao estilo mexicano. A festa vai longe aí hoje, sabadão, só termina amanhã. Hoje só amanhã. Hoje só amanhã. Depois les tengo una sorpresita, bueno, varias sorpresitas. Ya saben que después va a haber uma surpresita ou várias surpresitas? A festa que eles fazem é muito legal, Luke. Inclusive a Fórmula 1, quando vai aí, eles chamam de fiesta, mas eles estilizam o I com o número 1. F1 esta, então fiesta. E é de fato uma grande fiesta que se faz. Os mexicanos sabem curtir automobilismo. Vão lembrar, né? Eles ficaram muito tempo sem receber grandes eventos de automobilismo e agora tem essa oportunidade de Fórmula 1, Fórmula E, grandes eventos, e o público sempre comparece, sempre mostra o carinho que tem pela velocidade. Você não contava com a astúcia do público mexicano, Mendonça. Aliás, essa questão de estilizar o número 1 no lugar da letra I, você usa também no seu canal de YouTube, que eu sei, né? Também. Primeiro stint. Primeiro stint com o número 1 estilizado. Que, aliás, teve bastante conteúdo sobre a Fórmula E nos últimos dias, e o Thiago Mendonça vai seguir batendo um papo com você também, além da programação do Band Esportes, do Supermotor e das nossas transmissões. Thiago Mendonça batendo um papo com você também no primeiro stint. Aí, chefe de equipe
da Andretti. E o senhor Pascal Wehrlein tá numa expressão assim, num semblante, Mendonça. É o que me parece. Nem dá a impressão de ter acabado de descer de um carro de corrida. Ele é impressionante. Esse cara é impressionante. É um piloto que passou pela Fórmula 1, pela Manor, pela Sauber, mas também merecia ter tido melhores oportunidades. O talento que ele tem, a capacidade que ele tem, aliás, ele precisa de resultados ainda superiores aos que ele conquistou até hoje na Fórmula E. Que comiencen, senhores, as celebrações. Let's begin. Por enquanto ali, eles na zona de hidratação, por assim dizer, né? O material de mídia que vai sendo produzido. Lembro bem da última vitória do Lucas de Grassi, a festa que foi feita nesse pódio, e depois da festa do pódio, teve festa de verdade mesmo. É como disse o Mendonça, hoje só amanhã para essa rapaziada aí. O Roger Griffiths vai sendo chamado para receber o prêmio da Andretti. E olha que bacana, todo mundo vem ali para cima do pódio, o corredor que é formado para que os pilotos e o representante da equipe vencedora sejam... É um senhor pique ali, viu, Thiago Mendonça? Eu que não ando com o preparo físico tão bem, se fosse piloto da Fórmula E ou se fosse chefe de equipe, talvez demoraria um pouco mais para cumprir esse trajeto todo aí. Que bom que você tá aqui na cabine, então, né? Ar-condicionado, aguinha, tá tudo certo. Antes da transmissão, a gente ganhou até um cafezinho aqui no Band Esportes, viu? Diz que tem uma disputa aqui da rapaziada para ver quem faz o café mais gostoso. Podem continuar disputando, viu? Essa a gente aplaude também. Aí o representante da equipe Andretti, equipe vencedora do EPRI do México, a primeira das 16 etapas da Fórmula E 2023. Emoções que vamos acompanhar juntos ao longo de toda a temporada. Na tela do Band Esportes. Também na tela do Band Esportes a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Fórmula 4 do Brasil, a Turismo Nacional, o Endurance Brasil. Olha o Wehrlein, vai aguardando ao lado do Lucas de Grassi, ao lado do Jake Dennis. O Jake Dennis é que parece que está um pouquinho mais... Tá pensando mais distante, pensando um pouco na vida. Aí, Lucas de Grassi, aquele pique. O de Grassi também está inteirão, né? Preparo físico é outra coisa, Thiago Mendonça. O de Grassi é um dos pilotos que tem aí como exemplo, né? A preparação física, é um dos pilotos que é referência no tema. E para esses novos carros, a gente ouviu eles falando, é fundamental. A festa do de Grassi muito merecida, Luke. Como eu disse, e como ele também confirmou, uma das melhores corridas dele na Fórmula E. Nem sempre o melhor trabalho é terminar em primeiro, Thiago Mendonça. Claro que todos eles querem. Agora, a capacidade de administração que o Lucas de Grassi mostrou nessa sua 101ª corrida na Fórmula E mostra o perfil, de fato, de um grande campeão, de um grande expoente do automobilismo brasileiro. Pascal Wehrlein vai cumprindo agora o seu trajeto também em direção ao pódio. Deixa o Pascal passar, rapaziada. A equipe dele mesmo invadiu ali o final do trajeto. Ali Pascal Wehrlein, segundo colocado. Agora sim ele esboçou alguma expressão de comemoração, de contentamento. Estava na mais absoluta serenidade agora há pouco. Ele nem parecia, repito, que tinha acabado de sair do carro de corrida. Pascal Wehrlein, piloto alemão, segundo colocado. E o Jake Dennis? Será que vai ter fôlego para dar esse piquezinho até a área de pódio também? Jake Dennis comemora mais uma dele na Fórmula E. E é gente, hein, Thiago Mendonça? É gente, 50 mil pessoas foi a informação que a gente recebeu. E ele guardou toda a festa para agora, Luke. Tava ali concentrado, tava tentando ainda assimilar essa vitória logo na abertura da temporada e o que isso pode trazer para eles ao longo do ano. E agora solta a emoção, vai abraçando a equipe, vai comemorando com a equipe. Muito merecida a vitória do Jake Dennis. É raro a gente ver uma vitória tão dominante assim como a dele hoje. E transparecia na própria pilotagem dele toda a tranquilidade. Thiago Mendonça, me deu um bom motivo para Pascal Wehrlein não estar de boné no pódio. É boa pergunta, Luke. El himno nacional
del piloto ganador. And now, the national anthem of the winning driver from Great Britain. O hino nacional britânico, portanto. Deus salve o rei. Ahora, el himno nacional del equipo ganador. And next, the national anthem of the winning team from the United States of America. God Save the King, Deus salve o rei, o hino da Grã-Bretanha, também o hino nacional dos Estados Unidos, para celebrar a vitória da equipe Andretti no EPRI do México, na primeira etapa da temporada 2023 da Fórmula E. Foi só a primeira de 16 etapas, Thiago Mendonça, nós vamos ter muita história para contar nessa temporada. E olha, se a gente tiver disputas como a gente teve hoje, estamos feitos esse ano, Luque Monteiro. Tá aí a entrega do troféu da equipe vencedora. Merecido o trabalho da Andretti nessa pré-temporada, foi magnífico. Você chegar com um carro novo e andar o que eles andaram com os dois carros, você chamou a atenção para isso o tempo todo. Os dois carros andando bem é muito difícil. Lucas Di Grassi pela 40ª vez levando o troféu para casa. É a premiação ao piloto brasileiro. Foi gigante. E olha só, olha o momento de consagração. A torcida aclamando ali o nome dele. A premiação que vai sendo feita agora ao piloto alemão, Pascal Wehrlein, segundo colocado. Com o novo troféu da Fórmula E, com 44 lâminas. Por que 44, Mendonça? Representando os 22 carros e as 22 equipes. Ficou muito bonito. E pela quarta vez na história da Fórmula E, o troféu da vitória vai parar nas mãos de Jake Dennis. O piloto britânico da equipe Andretti, Jake Dennis, comemora mais uma dele no Campeonato Mundial da Fórmula E. Jake Dennis, Pascal Wehrlein e Lucas Di Grassi, os três primeiros colocados. Pilotos que comandaram o show dessas feras no circuito Hermanos Rodrigues, na cidade do México. E vai caber a ele regir a orquestra da festa do champanhe ali também, né? É hora de comemorar! Jake Dennis, Pascal Wehrlein e Lucas Di Grassi, os três primeiros colocados. E agora, meu caro Thiago Mendonça, nós vamos ficar 2 semanas sem curtir toda essa movimentação, toda essa festa da Fórmula E. Mas está dada a largada. Foi uma espera longa desde o final da temporada passada. A gente esperou bastante por esse novo carro, por essa geração 3. Tá aí o carro proporcionando boas disputas, boas corridas, os pilotos ainda se adaptando. E eu acho que tem tudo que vão marcar.
o campeonato de 2023, a 9ª temporada da Fórmula E, os novos conceitos, a modernidade que vai chegando nas pistas de corrida através da Fórmula E, agora de Casa Nova, agora na tela do Band Esportes, agora com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado, Thiago Mendonça, muito obrigado a cada um dos amigos que nos prestigiaram neste sábado com a sua companhia, a sua audiência. Marcamos um novo encontro para daqui a 2 semanas na Arábia Saudita, com a sequência das emoções da Fórmula E na tela do Band Esportes. Há 20 anos o esporte está em casa.